Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e por aqui nós conversamos bastante sobre o planejamento patrimonial da família, sobre como organizar o seu patrimônio da melhor maneira possível para ele não se perder com o processo de inventário, eficiência tributária, proteção da família, enfim. E o assunto de hoje, a bola da vez que tem corrido pelas redes sociais, tem tudo a ver com um grande tema que eu falo por aqui, que é a economia tributária. Mas para quem estiver atento, porque quem estiver dormindo no ponto não vai ser economia tributária, vai ser uma grande enrascada. Qual é o assunto de hoje, então? O aumento da fiscalização da Receita Federal com as receitas de aluguéis. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente faz entre locador e locatário para a gente não ter que declarar receitas de aluguel? O cara que está ali morando no seu imóvel, ele paga diretamente para você, não vai declarar aqueles pagamentos. E você que é o proprietário daquele imóvel, recebe aquele dinheiro e também não declara para a Receita Federal? Pois é, esse jeitinho aí está com os dias contados, porque com o aumento da fiscalização vai ficar muito difícil para o contribuinte escapar das garras tributárias da Receita Federal. Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero que você entenda o seguinte: nós estamos vivenciando nos últimos anos um aumento expressivo da nossa carga tributária. E isso advém de vários fatores, como, por exemplo, a maneira como o nosso atual governo federal tem gerido as contas públicas e também dos reflexos advindos da reforma tributária. Mas, lamentavelmente, o que a gente tem visto é uma arrecadação cada vez maior de impostos, batendo recorde atrás de recorde, e ao invés da gestão do dinheiro público melhorar aquilo, revertendo por contribuinte, não é assim que tem acontecido diante do nosso atual governo. Nós chegamos ao cúmulo do atual governo federal dizer que se ele não arrecadar mais, a partir do ano que vem, 2026, corre o risco do governo federal não vai dar conta de pagar as suas próprias obrigações. Olha o absurdo disso. Então o que a gente vê é o aumento cada vez maior da arrecadação, o aumento cada vez maior dos impostos e, por outro lado, isso não se reverte para o contribuinte e o Estado consegue ser ineficiente e ainda assim não consegue honrar com suas próprias obrigações. Um grande absurdo. Aliado a isso, nós temos também os reflexos da reforma tributária, onde a nova distribuição da arrecadação de impostos deixou bastante evidente o seguinte fato: a União vai arrecadar mais, os estados vão passar a arrecadar menos e os municípios também. Então, quem passar a arrecadar menos vai ter que se movimentar para arrecadar de algum outro jeito, para buscar equilibrar essa defasagem, como, por exemplo, os estados que já estão autorizados a aumentar a alíquota do ITCMD, que é o imposto da herança, e assim sucessivamente. Mas vamos ao assunto que mais interessa. O que vem acontecendo então, doutor Tiago? Que negócio é esse aí do risco das pessoas que não estão declarando receitas de aluguéis para os próximos anos? O que pode acontecer? Deixa eu te explicar. São dois mecanismos que o atual governo federal está criando para poder fiscalizar cada vez mais as atividades imobiliárias, para evitar justamente a sonegação de receitas de aluguel e, com isso, arrecadar mais impostos. Então, o governo federal criou mais dois mecanismos. O primeiro deles é um cadastro imobiliário brasileiro, que vai ficar conhecido como CIB. Esse CIB vai funcionar da seguinte maneira: ele vai dar um CPF para todo imóvel existente em território nacional. Então, todo imóvel vai ter um cadastro único. Esse imóvel vai estar identificado ali dentro da Receita Federal de maneira única e individualizada, justamente para aumentar a fiscalização. E aliado a isso, o nosso atual governo criou também o SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. E a função do SINTER vai ser basicamente centralizar todas as informações referentes a imóveis. Então ele vai pegar as informações do CIB, ele vai pegar informações dos cartórios de registro de imóveis, de municípios e demais órgãos públicos, cruzar as informações. Então, por exemplo, eu sou um locatário de um determinado imóvel e pago R$ 1.000 de aluguel por mês para o meu locador. Lá na minha declaração de renda, eu declarei esses pagamentos corretamente do jeito que a lei pede. Só que o meu locador, ele não declara o recebimento desses aluguéis que eu pago para ele. E então o CIB, juntamente com o SINTER, vai fazer o cruzamento dessas informações e vai dar tudo de mão beijada para a Receita Federal. Opa, peraí, o doutor Tiago ali, ele loca o imóvel X na rua tal, matrícula tal, no cartório tal, e esses pagamentos desses aluguéis aqui estão declarados por ele, mas o proprietário desse imóvel não consta em nossos registros aqui a declaração de recebimento desses aluguéis. E o que a Receita Federal vai fazer então? Ela vai passar a presumir que ali, de fato, existe um contrato de aluguel e aqueles pagamentos estão sendo sonegados. Vai haver uma inversão do ônus da prova e vai ser o locador que vai ter que se desdobrar aí para demonstrar o porquê
que aquelas rendas de aluguel não estão sendo declaradas. Ele pode alegar, por exemplo, não, Receita, calma, isso aqui não é um contrato, isso é um comodato. E para quem já havia pensado aí no comodato como uma solução, é bom deixar bastante claro que até mesmo o comodato aqui vai ter regras específicas dentro desse sistema. Então, quando a Receita Federal cruzar as informações e identificar que ali possivelmente existia um contrato de aluguel, mas os recebimentos não eram declarados, ela pode fixar uma multa também de até 75% do valor do imposto para o locador e 20% do valor do imposto para o inquilino. Essa cobrança pode ser retroativa nos últimos 5 anos acrescida de juros e multa, e pode haver também a possibilidade de enquadrar essa situação como hipótese de sonegação fiscal. Resumindo então, nós estamos passando pela fase de regulamentação dos reflexos da reforma tributária e a criação do CIB e do SINTER nada mais é do que os reflexos da regulamentação de todo esse processo de mudança decorrente da reforma tributária. Então, o que a gente tem visto é um aperto, um estrangulamento cada vez maior no contribuinte. Por quê? A gente já não aguenta mais pagar tantos impostos, a gente já não aguenta ver tanta injustiça social decorrente da má distribuição de renda e total ineficiência do Estado. E agora a fiscalização sobre o contribuinte para arrecadar mais impostos está sendo e será a bola da vez pela Receita Federal. Mas, doutor Tiago, e aí qual vai ser a saída para isso? A melhor saída que eu vejo hoje é você se organizar. Organizar o seu patrimônio de uma maneira correta e eficiente para você alcançar uma eficácia tributária e também uma organização patrimonial. Então acompanhe comigo. Se você recebe receitas de aluguel e está sendo tributado no seu imposto de renda, por volta de 27,5% já lá na alíquota máxima do imposto de renda, você pode passar a receber esses rendimentos de aluguéis através de uma pessoa jurídica. Isso mesmo, de uma empresa sua, onde dentro dessa empresa você consegue reduzir a alíquota incidente sobre as receitas desses aluguéis. Você passaria então para uma alíquota próxima de 15% e, a depender de determinados casos, até 11%. Ou seja, você sairia de uma alíquota de 27,5% na pessoa física e cairia para uma alíquota de 15% ou às vezes 11% na pessoa jurídica. Isso já implica uma grande redução da carga tributária e com isso você organiza o seu patrimônio, porque além de fazer a distribuição de rendimentos através de uma pessoa jurídica, você pode também organizar o seu patrimônio para que esse patrimônio fique protegido, como por exemplo, contra os riscos da atividade econômica que você exerce, para que esse patrimônio seu não tenha que passar pelo processo de inventário. Como você mesmo viu eu falando aqui, o imposto da herança está aumentando e passar pelo processo de inventário hoje já é um grande problema porque os custos são muito altos, é um procedimento muito burocrático, e grande parte do patrimônio da família se perde por esse procedimento. Então, você organizando seu patrimônio através de uma holding e centralizando recebimentos dentro desse procedimento, você, além de reduzir a tributação incidente sobre tudo que é seu, você vai fazer uma organização, uma gestão concentrada do seu patrimônio, para que ele fique dentro do seio da sua família, para que ele não se perca no processo de inventário e também para que ele não se perca com a tributação cada vez maior, que é justamente isso que a gente está vendo e a gente já não aguenta mais. Então é isso, não vou me estender muito nesse vídeo, eu queria ser o mais breve e sucinto possível, mas o que você precisa ter em mãos é o seguinte: esse cruzamento de dados da Receita Federal vai ficar muito fácil através do CIB e do SINTER. E quem não se regularizar e continuar a receber rendimentos de aluguel de qualquer maneira, pode ser surpreendido a partir de 2026 com uma notificação desagradável da Receita Federal com uma multa de até 75% e todos os seus ônus. Então, se você quer saber mais como se organizar, vem comigo nesse canal, me siga nas redes sociais, porque é lá que eu dou bastante dicas sobre como você pode fazer para se organizar e diminuir essa carga incidente sobre a sua vida, sobre o seu patrimônio. Nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço.